Forte sua posição, câmbio. Estão de pé. Muitos foram abatidos no caminho. Há muitos inimigos. Espera! Já visto meu alvo. Positivo. Prossiga, cristão. Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar, na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção. Protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé. Na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei. Te busquei quando li Efésios 6. Tua armadura eu sei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé. Na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei. Te busquei quando li Efésios 6. Tua armadura eu sei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Igreja, Glória a Deus, de quem é a vitória? é do povo de Deus. Igreja, Glória a Deus, de quem é a vitória? é do povo de Deus. Eu tenho o capacete da salvação, Eu tenho o capacete da salvação, a coraça da justiça no meu coração. a coraça da justiça no meu coração. Guardei os pés Na preparação, do evangelho. eu já tenho minhas mãos. Espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. Na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei. Busquei, quando li Efésios 6, tua armadura eu sei, e com muita precisão, me defendi. Rei dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei. Te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura eu sei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Na escuta, combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Câmbio. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim.
Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar. Em troca de viver, se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor. Se romper, Minha identidade é servo do Senhor. dentro da fornalha vou mostrar quem é. Sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Cristão, base falando. Forte sua posição, câmbio. Estão de pé. Muitos foram abatidos no caminho. Há muitos inimigos. Espera. Já visto meu alvo. Não. Positivo. Prossiga, cristão. Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, unidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção. Protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão, rei dos reis. Na palavra estou de pé, na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando me apetece o céu. Estamos em guerra e ataque. Da glória! Glória a Deus, aleluia, graça e a paz a todos, boa noite, amados irmãos e amigos, aleluia, shalom. Glória a Deus, aleluia, mais uma noite de clamor, mais uma noite na presença do Senhor Jesus Cristo aqui com vocês, aqui é nesse ritmo aí, ó, é no glória, é no glória. É no glória a Deus, aleluia, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória que vamos, aleluia, vencendo. Olha a irmã Nath, apareceu a irmã Nath, olha o glória da irmã Nath aí, ó. É isso aí, glória, glória, glória a Deus. Aleluia, como disse o pastor Jonas. Cadê o pastor Jonas? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Amém, amados irmãos. Hoje estamos fazendo aqui diretamente de casa mesmo. Glória a Deus, tá aí o apóstolo, tá toda uma equipe aqui. Meu Deus do céu, a equipe da grande estúdio tá pequeno. Vitória É do povo de Deus. Igreja Glória a Deus. de quem é a vitória. Glória a Deus, amém, amados irmãos. É tempo de orar pela nação, é tempo de clamar, é tempo de buscar, aleluia, ao Senhor, aleluia. Apóstolo tá morando aí há mais de ano, não tá acontecendo nada. Vamos orar 2, 3, 4, 5, 10 anos se for necessário, até que Jesus volte, mas nós vamos estar orando. Se você não orar, você vai ficar fazendo o que aí? Vai assistir novela? Vai ficar assistindo filme? Não vai orar, aleluia! O inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus Cristo todas as vezes, sempre que, aleluia, sempre que a nação, aleluia, estiver em perigo, nós vamos estar orando. Amém, amados irmãos, aleluia. Não é só a nação, não é só uma questão política, né, apóstolo? É uma questão espiritual.
aleluia, é o futuro das crianças, é o futuro, aleluia, é o evangelho também, a igreja do Senhor. Então, queridos, nós temos que estar sempre orando, sempre perseverando na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém, apóstolo? Vamos ouvir a voz da apóstola. Graça e paz, apóstola. Boa noite. Ao Senhor te adorei, te busquei. Graças e paz a todos os irmãos. Boa noite a todos. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Como é bom estar com os irmãos. Um grande abraço para todos que estão aqui conosco. Amém. Sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E nós estamos aqui mais um clamor pela nação. Nós não vamos parar de clamar pelo Senhor, né? Estamos direto aqui do estúdio, né? E nós estamos gratos ao Senhor e felizes pelos feitos do Senhor, pelas maravilhas do Senhor e pela sua bondade, né? Então sejam bem-vindos, estejam disponíveis para que Deus te use com os dons que Ele te confiou, com os talentos, com cada glória a Deus e aleluia, para fazer o que o Senhor precisa fazer na nação, o que Ele vai fazer nesta nação. E eu tenho a convicção de que hoje é uma noite de milagre, de grande poder, grande glória, uma noite em que os céus, eles estão abertos e o Senhor manifestará a sua glória e o seu poder e todos saberão que o Senhor é Deus. Amém? Então nós estamos para mais um clamor pela nação brasileira e todos são muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Eu quero dar uma palavra aqui para o irmão, o Adenilton Gomes, né? Ele está dizendo aqui, ó. Minha alma está triste porque pequei e me afastei de Deus. Não estou conseguindo voltar. Ô, Adenilton, lá em Isaías, capítulo 40, versículo 29, fala que ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Amém? Então a palavra fala que aqueles que esperam no Senhor estão correndo, estão voando, estão caminhando, não estão parados. Então se fortaleça no Senhor. Clame, peça, abra sua boca. Amém? Abra sua boca, peça o fortalecimento do Senhor, que Deus com certeza Ele vai te fortalecer. E fica com a gente aqui no canal também, né? Fica com a gente aqui, estamos aqui constantemente fazendo campanhas, fazendo lives, postando experiências, né? Inclusive aqui nós estamos com a equipe aqui abençoada, que olha, está conosco aqui a jovem Hillary, está conosco a Fernanda, a Luciele, a irmã Edilene, Felipe, Abraão. Glória a Deus, estamos com a equipe aqui muito abençoada aqui. E daqui a pouco nós vamos orar e vai ser desse jeito aqui, ó. Cadê? Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Eita, glória! Aleluia! Um dia ao Senhor te adorei. E vai ser desse jeito aí, daqui a pouco vamos estar orando, vamos começar a orar para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, e já estamos aqui se preparando aqui, a mala já está quase pronta, né, apóstolo, aqui, né, a mala, né, estamos partindo para Brasília, para Uruaçu, na verdade, né, em Goiás. Nós vamos estar no primeiro seminário de sabedoria e inteligência do alto. Como é que é esse negócio aí, apóstolo? Inteligência do alto, eu sou burro? Por acaso? Não, irmão, pelo amor de Deus, não olha por esse lado aí, não. Né, nós vamos estar falando sobre chaves poderosas, chaves tremendas, né, sobre como alcançar o favor de Deus. Tem um trecho, apóstolo, que diz assim, ó: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Sabe, irmãos? Apóstolo, eu não vou nem falar muita coisa, porque tem que deixar para o congresso, né? Mas um exemplo, irmãos, teve um momento na Bíblia, só para você entender o naipe desse seminário, né? Talvez você nunca tenha visto esse tema, né? É sabedoria, inteligência, que história é essa? Só você ter ideia, tem uma história na Bíblia, irmãos, que o profeta, ele chegou com o rei, né, a mandado do Senhor, claro. O profeta entregou uma lança na mão do rei. E o rei, né, acho que meio que fazendo descaso, o profeta disse, olha, pega essa lança e fere a terra, né, para ele bater no chão, né. Eu lembro quando era criança, a gente brincava, tinha uma brincadeira chamada de cangapé, né, que a gente era um negócio, um cabo, tipo um pedacinho de cabo de vassoura com prego, né, a gente jogava no chão, né, a terra ficava, a gente saía riscando a terra, assim, onde ele ficava em pé. Então, irmãos, o rei pegou aquela lança ali e fez meio que um descaso, assim, bateu lá 3 vezes, assim, só para dar um migué, né, como a gente fala, né. E aí o profeta se irou, o Senhor se irou por causa do descaso, sabe? Aí o profeta falou, olha, seu louco, era para você ter pegado, ferido a terra umas 5 vezes, né, 5, 6 vezes, se eu não me engano. Assim você destruiria o inimigo de todo. Agora você, só porque você bateu 3 vezes, você vai conquistar só 3.
vitória, né, irmãos? Então a gente às vezes pede a oportunidade por burrice mesmo, né? Eu lembro que tinha um pastor lá na igreja que foi pregar uma vez, e ele falou: olha, irmão, tem irmão aqui na igreja que tem espírito de pateta, né? O profeta tá lançando a palavra, tá profetizando, ele fica voando assim, fica, sabe? Né? Você vê, né, apóstolo, teve um determinado momento em que Jesus foi lavar os pés dos discípulos e Pedro não deixou. Aí Jesus disse: olha, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Aí Pedro já, então lava, então me dá logo um banho todo. Aí calma, também não é assim, né? Então, irmãos, né, muitas vezes a gente não alcança o favor de Deus porque a gente perde, nós perdemos as oportunidades. Então, nesse congresso, serão liberadas chaves poderosas para que você alcance o favor de Deus, para que você veja um milagre de Deus acontecer. A irmã Naté está perguntando aqui, ó: estão indo para aquele lugar dos galpões, apóstolo? É esse mesmo, irmã Nath, é esse mesmo. Lá em Uruaçu, a primeira cidade é quando nós viajamos, né? Depois que nós abrimos o canal, né? Depois que nós começamos a postar experiência, a pastora Elza. Cadê a pastora Elza? Não vi ela por aí. Será que ela está aí, apóstola? Pastora Elza, né? Nos convidou, pagou nossas passagens, né? E foi tremendo demais, foi bênção demais. E, irmãos, até hoje estamos aqui. E depois, claro, depois desse dia fomos lá outras vezes, acho que umas 4, 5 vezes. E estaremos indo novamente para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. E vai ser desse jeito aqui, ó. Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Eita glória! Vai ser forte demais, irmãos. Aleluia. Mas hoje, né, apóstolo, clamou pela nação brasileira, né? Tem acontecido muitas coisas, muita reviravolta, muita, né, apóstolo, e exige que nós continuemos orando, continuemos clamando, continuemos buscando a face daquele que vive, que reina para todo sempre. A irmã Nath está dizendo aqui, ó: eu me lembro de uma visão desse lugar que Deus deu de vocês, tremendo. Ô, irmã Nath, então pega o avião e vamos embora, vem-se embora para cá, vem-se embora, cruza o Atlântico aí, vem-se embora para cá e vamos juntos lá na guerra para o seminário, em nome de Jesus. Mas eu acho que eu já falei demais, amém? Já quero passar a oportunidade para a apóstola, né, apóstola? Como é que vai ser aqui, apóstola? Ainda bem que, né? Ainda bem que a parede é acolchoada aqui, né, apóstola? Glória a Deus, aleluia. Que pode fazer barulho que não dá para ouvir, a parede acolchoada na guerra, ninguém se machuca, né? Que o negócio está bem tranquilo aqui. Um grande abraço aí para a Natessa, né? Nath, Deus te abençoe. Logo, logo estaremos juntos, em nome de Jesus. Um grande abraço para todos que estão chegando agora, amém? A Beth Neuroaba, ela está pedindo oração pela Charliane e Nicolas, deve por cura. Estaremos orando no final pelos enfermos, os doentes, né? Em nome de Jesus, um abraço para a irmã Kellen, para os irmãos da Shalom Manaus, para todo mundo. Um grande abraço aí para os irmãos da Shalom Rio, da Shalom São Paulo. Olha a Thaíris, um grande abraço para a Thaíris, para o Eduardo, para o Guilherme, para todos que estão ouvindo a live com ela em casa, né? Em nome de Jesus, um abraço carinhoso aí para os irmãos da Shalom Belém, Shalom Alenquer, Shalom São Paulo, Rio, Curitiba, Espírito Santo, né? Maceió, os irmãos da Europa, também um abraço aí para o irmão Christian, que também está, é um guerreiro de oração, irmão Christian, lá na Alemanha, não perde um clamor pela nação, está junto conosco, é um grande líder de excelência, o discípulo também muito amado, né? O irmão Christian, Deus abençoe, e tem sido uma bênção nas nossas reuniões aí com a Shalom Europa, a irmã Natessa, que tem feito um trabalho muito lindo aí, também, para a glória de Deus, e que tem testemunho, né? Muito grande. Graças a Deus, até que tem nos ajudado ao Senhor. E todos sejam muito bem-vindos. E nós estamos aqui, eu estou feliz, né, pela a visita aqui dos irmãos, a gente poder clamar e travar essa guerra pela nação brasileira, porque, de fato, irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, né, e nós precisamos entender o sentido da guerra. Por que o Senhor nos comissionou para o exército, né? Aí tem gente que foge dessa realidade, irmã Edilene. As pessoas, elas questionam, mas se tem os anjos, por que tem homens, pessoas que têm que estar guerreando? Deus nos comissionou para um exército forte. E sobre nós repousa uma unção, um espírito de coragem, um espírito de ousadia, não de covardia. E se Deus nos comissionou para isso, quem somos nós para dizer não ao Senhor?
né? A gente não tem culpa da escolha de Deus, do Senhor ter confiado dons preciosos, de Deus, o Senhor ter confiado, porque quando Deus nos comissiona para algo, Ele está confiando em nós. Ele está depositando a confiança de que você pode, de que você é um guerreiro, uma guerreira do Senhor, né? Então, assim, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, né? A todos que têm se colocado na brecha, se colocado na posição, porque isso é uma chamada do Senhor. E eu vejo que esse processo, apóstolo, de libertação da nação, esse processo onde nós estamos envolvidos há anos clamando pela nação brasileira, né? Não é um ano, não. Nós estamos desde 2022, muito antes da eleição, a gente já fazia oração de 24 horas pelo Brasil, pelas eleições, travamos guerras até os dias da eleição, e a gente vem acompanhando o cenário político, econômico, social, a saúde no Brasil, né? A segurança no Brasil. Então, nós temos clamado pelo Senhor, e o Senhor sempre colocou no nosso coração um sentimento de urgência, um sentimento de guerra, o sentimento de que nós somos responsáveis por aquilo que o Senhor tem para fazer, né? Tanto para retardar ou acelerar o processo de Deus, depende da igreja, né? E isso é uma responsabilidade não só minha, da apóstola Janaína, do apóstolo Juscelino, mas de toda a nação brasileira. Isso era para estar incutido no coração de cada um, de 10 igrejas a nível nacional. E nós estamos numa batalha muito grande espiritual, sabe? E toda pessoa que se constitui na linha de frente dessa guerra, ela sofre contra-ataque. E hoje, apóstolo, o Senhor ele foi muito claro comigo, né? Pela manhã, enquanto eu estava dormindo, e o Senhor, ele me visitou. E o Senhor me mostrava, apóstolo, como é que era o nível da guerra com as potestades do ar que tinham sido liberadas especificamente, né, com domínio, com poder de extermínio, né? E aí o Senhor começava a falar comigo sobre aquilo. E ele disse que ele estava ordenando, apóstolo, anjos para combater o mal específico. E o Senhor falava assim para mim, em posições de liderança, de chefia do meu exército, dos exércitos angelicais. O Senhor disse, eu estou enviando para combater o mal. E é necessário que a igreja se disponha para orar. É necessário que o povo entenda que é uma batalha. Então, o que está acontecendo na nação brasileira não é só... não é uma questão, nunca foi uma questão política. Se fosse só política, não valia a pena, mas é uma questão espiritual que nós estamos envolvidos. Então, aonde tem uma igreja que ora, aonde tem uma igreja que clama, onde tem um povo que se chama pelo nome do Senhor, ali já se constitui um campo espiritual. Então, tudo vai girar em torno da batalha espiritual contra os servos do Senhor. Então, deixa de ser só uma questão política e se torna uma batalha espiritual. E é o que nós estamos vendo acontecendo no Brasil, né? O que está acontecendo hoje com o Bolsonaro? Além de ter resquício, né, do que ele passou, da facada, de tudo aquilo, é uma batalha espiritual pela alma daquele homem. E nós, como igreja, independente de você crer ou não, nós temos a obrigação de orar um pelos outros, porque isso é bíblico, né? Para que prevaleça a vontade do Senhor, para que a alma dele seja preservada no Senhor, como nós temos orado por todos, para que se convertam ao Senhor, né? E aí você vê uma batalha espiritual muito grande. Toda vez que se levanta alguém para combater o sistema, acontece algo, né? Há uma mortandade muito grande nesta nação quando se levanta alguém para fazer justiça, ou quando se levanta alguém para fazer o bem para esta nação. E quem é que vai combater este mal, esse mal que influencia pessoas a terem atitudes terríveis, desumanas? Quem que vai combater o mal, senão a igreja do Senhor, senão a oração do crente que vai subir como uma flecha, que vai rumo ao mundo espiritual e que vai sim desatar, vai exterminar todas essas obras espirituais das maldades que estão assolando o Brasil, senão a igreja, senão a oração de um povo guerreiro. Então é sobre isso que nós estamos falando e é sobre isso que nós estaremos clamando, amém, apóstolo? E eu tenho uma palavra para dar, mas quero que o apóstolo continue. Rapidão. Amém, glória a Deus, apóstolo.
Realmente é isso, né? A vida cristã, irmãos, a vida espiritual, ela é marcada pela guerra. A partir do momento em que você é concebido no ventre da sua mãe, você já está em guerra, já é travado uma guerra. Satanás não queria que você nascesse. Satanás, ele não queria que você aceitasse, né, encontrasse Jesus no decorrer da sua caminhada cristã. Satanás, ele não queria que você se arrependesse dos seus pecados. Satanás, ele não quer que você cresça, ele não quer que você evolua espiritualmente, ele não quer que você vá para o seminário de sabedoria e inteligência, ele não quer que você vá para nenhum congresso, ele não quer que você vá para não faça nada, porque, irmãos, ele sabe do potencial que a fé gera, o potencial que há na fé, o conhecimento, a graça do Senhor. No reino espiritual, quando um crente está cheio do poder da graça, do conhecimento do Senhor, ele é uma ameaça para o reino das trevas. Então, irmãos, a vida cristã, a vida espiritual, ela é uma guerra. Amém, irmãos? Ela é uma guerra. Então, a gente estamos empenhados nisso, empenhados no clamor, empenhados nessa guerra espiritual para que possamos, aleluia, alcançar o máximo de vidas possíveis e assim cumprir a vontade de Deus. Amém, amados irmãos? Então vamos estar orando pela nação, vamos estar clamando, como eu estava falando esses dias agora lá na igreja, não é algo político, não, irmãos, é algo que vai envolver gerações. Amém? Glória a Deus. Então, né, tem a questão das escolas, tem a questão das religiões, né, a perseguição da igreja. Então, irmãos, você, nós somos a linha de defesa, aleluia, do evangelho na terra. Nós somos ministros do Senhor. Então, que nessa noite você tenha ousadia, que nessa noite você tenha coragem, que nessa noite você tenha discernimento e, acima de tudo, que você tenha revelação, porque a revelação, ela é superior ao esforço humano. E quando você age debaixo de uma revelação, quando você age direcionado por Deus, o milagre acontece. Olha só, a Ida já está aqui na área também, da Liane, glória a Deus. Amém? Deixa logo o Manuel aí do lado dela aí. Olha, Manuel, fica logo do lado dela aí, qualquer coisa. Mete a mão na cabeça dela aí, bota essa mulher na guerra aí, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, quando agimos debaixo da revelação da palavra, debaixo da revelação do Espírito Santo, aleluia, um milagre acontece. Lembra que eu falei agora há pouco sobre a história do profeta que deu a lança para o rei ali? Ele estava ali sob a direção de Deus. Ele estava ali direcionado pelo Senhor. E a direção, viu, apóstola? Muitas vezes é condicionada a um ato profético. Às vezes o milagre acontece com um ato profético. Eu lembro no dia no dia da Páscoa da Carambola, eu lembro que nós estávamos no vale orando, estávamos lá no campo ali, no meio do mato orando, pela madrugada, irmãos. Quando chegamos em casa, fomos dormir, na hora de dormir, o Senhor lançou a palavra, o Senhor lançou o versículo. E aí, irmãos, a cura foi condicionada à ação, né? Então me levantei assim, não, peraí que eu vou fazer uma loucura aqui, peguei, fiz ali a carambola, os irmãos já sabem a história, né? Então, irmãos, muitas das vezes o milagre está relacionado àquilo que você tem que fazer. Então que nessa noite você puxe a espada e creia no milagre, creia que o Senhor vai operar poderosamente nessa noite. Amém, amados irmãos? Amém, apóstolo? Acho que eu já falei demais, né? Glória a Deus. Bota aí porra para falar aí, apóstolo. Isso aí tá mais fácil. Amém? Graças e paz a todos, né? Nós vamos começar ouvindo aqui. Eu quero ver a irmã Edilene vai dar uma saudação aqui para os irmãos neste momento, amém? Estamos dando um jeitinho aqui, a porta está pequeno aqui. Graças e a paz, povo de Deus. Mais uma noite aqui no clamor, né? Mais um sábado pelo clamor, pela nação. Estamos aqui para guerrear pelo nosso Brasil e eu creio que já deu tudo certo. Estamos aqui uma equipe aqui boa e vamos estar aqui guerreando com vocês aí pela nossa nação, amém? Então, boa noite, bom dia, boa tarde para todos e que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, amém? Glória a Deus. E vamos ouvir a irmã Luciele também, que vai saudar os irmãos aqui, né, irmã Luciele?
Graças e paz, amados irmãos, amém. Boa noite, graças e paz a cada um dos estados. E estamos aqui por mais uma noite do sábado de guerra, de oração. Vamos guerrear pelo nosso Brasil e cremos na nossa vitória, que já é nossa. E é isso, amém. Glória a Deus. Que bênção. E nós vamos ouvir também a nossa irmã Fernanda também. Amém, irmão? Amém, irmãos. Graça e paz. Vou saudar os irmãos com um versículo bíblico que se encontra em Isaías 40:31. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Amém. Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor. Tenham uma boa noite, um bom dia. Glória a Deus. E nós vamos ouvir também a nossa irmã Hilary, que vai dar uma breve saudação aos irmãos. Amém? Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Amém. Glória a Deus. A Hilary, ela fala pouco, só nas experiências mesmo, né? Mas Deus está trabalhando, está trabalhando. Amém? Vamos também ouvir a saudação aqui do nosso irmão Felipe. Estabelecido como o Rei dos Reis. Graças e a paz a todos os meus amados irmãos. Uma boa noite a todos. Essa noite queria só deixar um versículo de saudação que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 33, no versículo 16. Rapidamente. Amém. E vai dizer bem assim, meus irmãos. Nenhum rei vence por ter um exército poderoso. Nem os soldados conseguem a vitória por causa da sua força. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha. A sua grande força não vem e também não pode salvar ninguém. É o Senhor, o único Deus, quem protege aqueles que o temem e Ele quem guarda aqueles que o confiam. Então, nessa noite eu deixo essa simples saudação, né? E nessa noite de guerra, pela nossa nação brasileira, pelas nossas vidas, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, eu deixo essa palavra que a gente não possa guerrear pela nossa própria força. E pela nossa própria força a gente não ganha nada. Então que a gente possa confiar no nosso Senhor, botar Ele na frente de tudo e a guerra já é vencida pelo nome de Jesus, né? Amém? Glória a Deus. Amém. E eu quero deixar, irmãos, o texto é isso. O exército está montado aqui para a guerra. E os que estão em casa, a Ida, tem o Kaique, que já está de prontidão, a Cíntia no Rio, os irmãos também. E não sejam tímidos, irmãos, diante dessa guerra, porque o Senhor vai fazer maravilhas no nosso meio. Chegou o tempo que a gente precisa, né, se unir em oração, né, aonde estiver os santos do Senhor, se juntarem para clamar pela nação brasileira. Estamos vivendo aquele momento assim que está piorando para melhorar. Aquele momento que está tudo muito feio, está tudo muito sem. É uma aberração muito grande acontecendo na nação, o sistema, a insegurança da justiça desta nação, os poderes corrompidos, em atritos. Então, nós estamos vivendo esse colapso aí na nação brasileira, que para muitos parece assim que não tem solução. Mas é neste momento que nós estamos inseridos e que nós iremos clamar ao Senhor. É o melhor momento para orarmos, é o melhor momento para clamar, porque o Senhor está movendo as águas na nação. Amém? Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Amém? O Senhor está movendo as águas nessa nação. E eu vou repetir com convicção. Deus está movendo as águas em favor do Brasil. Os olhos do Senhor estão fitos para esta nação, irmãos. O Senhor está trabalhando em nosso favor. Ainda que muitos não consigam ver, não consigam perceber, Deus está trabalhando. E eu quero deixar um texto que está no livro de 1 Reis, capítulo 18, do versículo 41 até o 45. Amém? 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe,
porque há um ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo. E ele se inclinou por terra. E pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo: sobe agora, olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez disse: eis que é uma pequena nuvem, como a mão de homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dizes a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Olha só. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. O Senhor, ele, até o 46, perdão, né, irmãos? Eu tinha dito 45, mas até o 46. Nossa, a chuva está torrencial, apóstolo. E o barulho de chuva, né? Torrencial aqui em Manaus. Meu Deus, é muito forte. Que quando chove, chove mesmo, amém? E vamos aqui para palavra do Senhor, né? O que nós estamos precisando no Brasil? O que você está precisando na sua vida? É uma pergunta que eu deixo para todos que estão aqui no estúdio, para todos. O que você precisa? O Brasil precisa de um grande milagre, irmãos. Eu ouso dizer para os irmãos que estão aqui, nós precisamos ver milagre nesta nação. Estamos precisando de um grande milagre. Apóstola, mas por que a senhora está falando isso? Porque chegou o tempo de milagre. Amém? Quantos podem glorificar o nome do Senhor? O milagre, ele é uma intervenção sobrenatural de Deus na história de alguém. E o Brasil está precisando de uma intervenção sobrenatural nessa história maligna que hoje está pairando sobre esta nação. Um país rico, um país abençoado, um país cheio de igrejas cristãs. Um país que é conhecido por ter boa parte da população cristã. Vivendo um momento caótico, político, moral, motivo de chacota mundial está sendo a nossa nação, irmãos. Por mais que tentem esconder isso, por mais que a mídia de grande circulação tente entender, nós estamos vivendo coisas terríveis. Nós estamos vivendo este tempo de injustiça. Um tempo, irmãos, que não existe o que nós estamos vendo acontecer no Brasil se não for algo extremamente deplorável que está acontecendo nesta nação. E quando eu olho para esse tempo que nós estamos vivendo, eu ouso dizer que chegou o tempo de um milagre de Deus. Chegou o tempo de vermos milagre acontecer. Quantos creem nessa palavra, irmão? Porque o milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus da história de alguém onde traz bênção. E o Brasil foi roubado. A nação tem sido furtada. As pessoas foram roubadas. A dignidade de muita gente. É de partir o coração de ver pessoas fazendo de olhos fechados para aquelas senhorinhas que não é história, não é conto de fada, não. Busque aí pesquisar a idade daquelas pessoas que foram presas no 8 de janeiro. Pessoas que você olha, você sabe que não são criminosos, estavam na hora errada, no local errado. Sabe? Satanás sabe trabalhar, escravizando ali. Você vê que não estão sendo taxados como grandes terroristas. E as pessoas estão, todo mundo parece que antônito, o povo está aceitando as coisas como se fossem normais e não são normais. Então, quando o judiciário de uma nação, ele deixa de ser o guardião da Constituição, de zelar por aquilo que é certo, e ele começa a fazer atrocidade, perdeu-se o direito perante os céus.
Estamos vivendo o caos nessa nação. O Brasil precisa de um grande milagre. E Deus quer fazer esse milagre, aleluia. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Deus quer fazer este milagre. Deus quer trazer a bênção para o Brasil. Deus quer trazer a restituição da nossa nação. Nós estamos nesse momento em guerra. Nós estamos aqui em guerra. Deus vai fazer algo novo no meio da nação brasileira. Recebe esta palavra. O Senhor está se movendo em várias partes do mundo neste momento. Aonde tiver um crente disposto a clamar, a orar por um milagre do Brasil. O Brasil está precisando de um milagre. Ele está precisando de uma intervenção do Senhor. Chegou o tempo de clamarmos por milagre. A Bíblia está cheia de relatos de milagre, irmãos. De cura, de aparições, de libertação. Aquele momento que oraram e o sol parou. O mar, aquele momento que Moisés vê o mar se abrir. Aquele momento, sabe, apóstolo, de ver que o profeta vê machado flutuando. Isso é milagre. Aquele momento que Deus teve que intervir para abençoar um povo. É o que está acontecendo no Brasil. E nós, como igreja, nós estaremos clamando a esse Deus. Porque é o mesmo Deus que fez o machado flutuar. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho. O mesmo Deus que fez chover onde não tinha promessa de chuva. Como nós acabamos de mencionar. O mesmo Deus que curou Naamã da lepra. O mesmo Deus que ressuscitou a Lázaro. O mesmo Deus que fechou a boca do leão quando Daniel estava para sair intacto. O mesmo Deus que fez maravilhas no passado. Ele está conosco. Ele está conosco. Nós vamos clamar hoje é por milagre. Quantos podem glorificar? Ramande calabachori anderamana sude canta lamanaia. Chegou o tempo de clamar pelo milagre da nação brasileira. Porque esse Deus não está morto. E no texto que nós lemos de Reis 18, do 41 a 46, nos apresenta um desses milagres, porque após 3 anos, no meio de uma seca, no meio da seca, Elias orou, ele ora e chove. Ele ora e chove. Deus quer levantar uma geração de Elias que vão começar a orar e o milagre vai acontecer no Brasil. Deus vai fazer o milagre necessário para a nação ser livre. Quantos recebem essa palavra? Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Muitas vezes nós precisamos de uma intervenção sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos de um milagre. Nem que seja só para tornar a verdade clara, como foi a experiência de Paulo lá no livro de Atos, no caminho de Damasco. Ele teve que ter aquela experiência, só para ficar claro a verdade que é Cristo. O Brasil precisa ver o milagre, a intervenção de Deus, só para todos saber que Jesus Cristo é o Senhor. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Com certeza, todos nós queremos receber milagre na nossa vida, mas para que isso aconteça, tem alguns passos que precisamos dar. E é sobre esses passos que eu quero falar nessa noite com os irmãos. Quais são os passos para alcançar o milagre do Brasil? Os passos para alcançar o milagre na tua vida pessoal, nos teus negócios, no teu ministério. Todo milagre tem passos que condicionam o milagre. E o primeiro passo, acreditar. Fé. Eu tenho que crer que Deus faz. Deus vai resolver a situação do Brasil. Hoje, quantos recebem esta palavra, Deus vai fazer um milagre hoje acontecer no nosso meio. A nível mundial, nós veremos a glória do Senhor. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Tome posse dessa palavra, porque eu sinto a força do leão, da tribo de Judá. Eu sinto graça ao falar esta palavra, porque o Senhor quer que nos levantemos diante dele como convicção. Isso é fé, com certeza de que ele faz o que o homem não pode fazer.
Precisa se acreditar. Nós temos que crer que Deus é recompensador de lágrima. Nós temos que crer que Deus é recompensa para a injustiça que está sendo feita na vida de muitos. Ele é recompensador. Então, outro passo para viver o milagre é preciso buscar. Tu tem que crer sem duvidar e tu tem que buscar. É o que nós estamos fazendo. Ah, mas já se passou anos, não importa. A minha fé diz que eu tenho que continuar clamando. E hoje chegou um dia que nós vamos pedir esse milagre. Nós vamos determinar o milagre. Eu preciso buscar o Senhor. Aquele que opera milagre em nós. Mas para que isso aconteça, não adianta apenas crer, nós temos também que buscar em oração. Observa que Elias subiu ao Monte Carmelo para orar. Toda vez que eles queriam uma resposta do Senhor, eles subiam ao monte. Moisés teve que subir ao monte para receber a direção do Senhor para aquele povo. Que coisa tremenda. Então, se já temos a promessa de que Deus está conosco e vai dar vitória, a gente tem que buscar. Nós temos que buscar a Deus para que o milagre se torne realidade. Na verdade, irmãos, entenda algo, o milagre do Brasil já foi prometido, ó. A restauração da nossa economia já foi prometido, ó. Mas agora a gente tem que buscar em Deus que esse milagre se concretize. Ele tem que sair do mundo espiritual para o físico, é o que está faltando. E nós vamos pedir para que saia do espiritual e se manifeste no físico. Que a justiça declarada da nação se aconteça no físico. Que saia do sobrenatural e venha para o natural. Quantos estão me entendendo? Quantos estão entendendo o segredo? É uma chave espiritual para o cenário da nação brasileira começar a mudar. Nós temos que buscar em Deus para que o milagre se torne realidade. É preciso perseverar. Elias buscou a Deus até a nuvem aparecer. Até a nuvem aparecer. Seu moço subiu ao topo do monte 7 vezes. Muitos começam a buscar a Deus, mas desistem. São muitos motivos que fazem desistir. E assim eles acabam perdendo as bênçãos e o milagre. Então nós precisamos buscar pelo milagre até que a promessa se torne realidade, até que a seca acabe e a chuva aconteça, como foi na vida do profeta Elias. Amém? Apesar de Deus não fazer, irmãos, exceção de pessoas, de não ter filhos prediletos e das promessas serem para os que crê, ainda hoje muitos não conseguem viver as promessas. Sabe por quê? Porque milagre tem preço. Os homens não precisam te ver pagar o preço, mas Deus realizará o milagre quando você crer, buscá-lo e perseverar até que ele faça. E é o que Deus está provando a igreja brasileira. Deus está testando a igreja brasileira nos últimos dias, se verdadeiramente acreditamos nele. Acreditamos que ele pode, acreditamos que ele ainda opera, que ele ainda faz milagre. O Senhor está agindo de um jeito que homem nenhum é capaz de medir a imensidão do poder de Deus. Então, nós podemos hoje acessar o mundo espiritual com a nossa oração, com a nossa perseverança, que é o que nós vamos fazer. E o Senhor vai mover as águas nesta nação. Precisamos crer. O cenário começa a mudar quando a igreja acredita. Ela busca e ela persevera em crer no Senhor, em confiar no Senhor. Isso vale para a sua vida espiritual. Isso vale para a cura que você precisa. Isso vale para o problema que você não encontra solução. Isso vale para você. Isso vale para a nação brasileira. E nós vamos orar pela vida também hoje do presidente Bolsonaro. Nós vamos orar por ele. Pela cura. O mal de todas as formas quer matar aquele homem. Mas o Senhor é o dono da vida. Nós vamos orar por ele, porque ele é uma vida. Para que os anjos do Senhor se acampem naquele hospital. E quando forem tentar fazer um mal para ele, vai ter uma barreira a partir de hoje.
Nós vamos orar por aquele homem. Nós vamos orar por aquela família. E nós vamos, sabe por quê? Porque um dia, quando ele venceu aquela situação daquela facada ali no Senhor, é porque Deus tinha um propósito de ensinar algo para esta nação. E foi a partir da vida deste homem que o povo começou a se importar com política, que não se preocupavam. E foi se abrindo os olhos de muito. Deus, ele tem seus mistérios, né? Deus, ele tem seus mistérios e nós precisamos ter consciência também. Nós precisamos agir, irmãos, com dignidade, com retidão, com sabedoria, com honestidade, principalmente por sermos cristãos. E é por sermos cristãos que não podemos cometer erros corriqueiros. E nesse cenário político, é tempo da igreja se levantar. E nós vamos estar orando, em nome de Jesus, para que o Senhor, se possível for, eu sei que Deus pode tudo, ele deu um fígado novo para ele. Ele deu ali um intestino restaurado, para que as promessas do Senhor se cumpram. Deus, ele está agindo no nosso meio para fazer grandes coisas acontecer. E nós vamos orar. Amém? Eu quero deixar essa palavra de consciência para todos os irmãos. Sabe, o que está acontecendo é muito injusto aos nossos olhos, mas Deus não está de braços cruzados. Deus não está parado. Deus não está ali vendo as coisas acontecer. Deus abomina a iniquidade. Deus abomina a iniquidade. Deus abomina a injustiça. Aquele que trata o injusto como inocente. O que trata a pessoa que é culpada por inocente, Deus odeia, Deus abomina quando se trata o culpado por inocente, o inocente por culpado. E o que tem de gente se achando alguma coisa, cheio de sangue inocente nas mãos, cheio de sangue inocente nas mãos, Deus está vendo. Ramache decanta lamanaia. Deus está olhando para vocês, está olhando para estes. Deus está olhando para este que tem marca de sangue nas mãos, que estão com sangue inocente nas mãos. E o Senhor já levantou profeta, o Senhor já levantou muitos instrumentos para alertar: converta-se dos seus maus caminhos, porque a espada está posta em sua direção. Tem endurecido o coração para o Senhor. O relógio está batendo, o relógio está contando. O cálice da ira do Senhor está se enchendo e ele vai transbordar nesta nação. Ai, irmãos, e a Bíblia vai se cumprir. O Senhor não terá o inocente por culpado e tampouco o culpado por inocente, porque Deus não é iníquo, Deus não é injusto. Deus é soberano e Senhor. E essa palavra me enche de temor. Porque há muito tempo, irmã Edilene, o Senhor já mostrava muitas covas abertas. E a gente fica pensando que vai acontecer no dia seguinte, quando Deus mostra. E passa o tempo, a gente não vê nada. E as pessoas murmuram. Até isso é teste de Deus para a nossa fé. Mas se tem uma coisa que Deus tem prazer de realizar, é justiça por a causa do oprimido. Podia mexer com todo mundo, mas não se mexesse com as pérolas do Senhor. E foi mexido com servos do Senhor, com anciões, com viúvos. O Senhor falou para mim: eu que julgo a causa das viúvas, eu que julgo a causa dos órfãos. E o Senhor falou que mexeram com essas pessoas no Brasil, apóstolo. E Deus não vai ter. Não vai ter o culpado por inocente, irmãos. Não vai ter. E nós precisamos, querido, nos posicionar, porque o Brasil chegou o tempo que precisa ver milagre. E esse milagre vai acontecer, porque nós cremos e nós estaremos clamando pelo Senhor. Nós estaremos clamando em nome de Jesus. Amém? E eu quero convidar você que está aí, nesse momento, na posição de guerra. Nós vamos orar, nós vamos clamar,
Nós vamos apresentar. As irmãs que estão aqui agora se posicionem, porque nós vamos orar. Nós vamos clamar ao Senhor. E o Senhor, o que o Senhor quiser mostrar para as irmãs aqui, o Senhor vai mostrar, porque Ele é Deus. E aonde tiver uma guerra para ser travada, aonde tiver uma obra das trevas para ser destruída, aonde tiver uma obra para ser desfeita, irá ser desfeita em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a batalha espiritual que nós travaremos hoje, nós teremos vitória no Senhor. Então você, aonde estiver agora, em nome de Jesus, feche seus olhos e comece a orar. Comece a clamar ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Você que está ouvindo pela live, você que está na sua casa, vocês que estão na igreja reunida, agora comece a orar. Comecem a clamar. Comece a buscar a face de Deus. Se prepare para esta batalha. Porque nós vamos clamar por milagre hoje. Nós vamos buscar o milagre do Brasil. O Senhor, só Deus pode salvar o Brasil. Só Deus pode livrar os inocentes que estão em cativeiro. E nós vamos clamar a Ele. É a esse Deus que faz. Esse Deus que tudo pode, é que nós vamos levantar a voz agora para clamar. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, nós estamos nas tuas mãos agora. Nós estamos aqui debaixo de uma chuva torrencial, meu Senhor. Nós estamos aqui clamando por ti, Manaus. Nós estamos te apresentando, Pai, este momento. Nós, Senhor, estamos reunidos aqui em Teu nome. Aqui tem um grupo de guerreiros. Aqui tem um grupo de intercessores. Nas casas, Senhor, o povo está clamando. Nas igrejas, o povo está clamando. Nós somos, Senhor, a geração que não retrocede, a geração que te ama, a geração que acredita nas Tuas promessas, que confia no Senhor. A geração que se chama pelo Teu nome. A geração de homens e mulheres valentes em Ti, Senhor. Que a força não está na força do nosso braço. Que a vitória não vem de homens, mas que está nas mãos do Senhor. E nós somos aquele povo que confia, aquele povo que clama pelo Senhor. E neste momento eu quero te apresentar, Senhor, nos 4 cantos do Brasil, no mundo, onde tiver um servo teu clamando, lá na Alemanha, os irmãos que estão clamando, os irmãos que estão em outras partes do mundo agora, sintonizar neste clamor junto conosco, num só propósito, pelo milagre do Brasil. O Brasil precisa de um milagre. E nós vamos acessar agora essa chave. Nós vamos entrar no mundo espiritual, Pai, trazer para o físico a manifestação desse milagre em Ti, porque nós sabemos, Pai, que a nossa vitória está nas Tuas mãos. Sem Ti nada podemos fazer. Nós estamos aqui no Teu nome para lutarmos pelo Brasil, pela libertação de todo o cativeiro, Senhor. Muda o cenário político, econômico, social, a saúde dessa nação, a atmosfera da nação brasileira. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Vai visitando o Teu povo, vai abrindo a visão espiritual da guerra, Senhor. Começa a se manifestar com grandes revelações, com grande poder, com grande unção, com grande autoridade. Pai, abre a visão agora do Teu povo, das Tuas filhas que estão aqui, do Teu povo que está em casa. Começa a abrir a visão, vai tocando, vai mostrando o que o Senhor tem que mostrar e quer mostrar. Meu Deus, nos dando estratégia dessa batalha de alto nível por esta nação. Ramande calabacheia, ramande canta lamanaçu, de canta lamanaia. A estratégia, a direção, que vem o espírito de revelação, de autoridade, de canto labacheia, lamanaia. Senhor, aqueles que têm dons de arrebatamento, leva eles experiência sobrenatural sobre esta nação. Fala, Pai, conosco, segundo a Tua vontade, o Teu querer. Revela as coisas ocultas que tem aprisionado esta nação, que tem impedido o Teu milagre, Senhor, se materializar. Vim para o físico
cirúrgico na nação brasileira. Ramande canta lamanaia, suriante ramanaia, xerela baixeia de canta lamanaia. Senhor, em nome de Jesus, o nosso clamor é direcionado pelo Brasil agora. Jesus, pelo justo, Pai, por aqueles que são oprimidos, que estão sendo injustiçados. Injustiçado em Brasília. É por eles que clamamos, Senhor. Clamamos por uma reviravolta nesta nação. Clamamos pela exposição, Senhor, de toda a marginalidade, de toda a injustiça e iniquidade, Senhor, nesta nação. Ramande canto lamanaia sude canta lamanaia suriandecai rebalaba cheia de canto labas turibideia lamanaço decai rebalaba chore lama rebande canto labasuri canta lamanaço de canta lamanaia rebalaba cheia decai alabalaba suriandera manaia. Nós clamamos por ti, Jesus. Vai tomando teus servos na visão, na revelação. Em arrebatamento agora, os anjos do Senhor. Se posicione agora, Senhor. O exército de anjos em cada casa, cada igreja, onde tiver o crente clamando. Onde tiver, declaramos os céus abertos. Decanta lamanaia, chore labá. Vai tocando, vai tomando, Senhor. Em nome de Jesus, nos direciona, Pai, no clamor. Nos direciona, Senhor, naquilo que nós temos que fazer hoje por esta nação, pelo nosso milagre. Nós guerreamos pelo milagre do Brasil. Nós clamamos pelo milagre do Brasil. Decanta labaxe, erelabadaia sudeca, labaço, urimi decanta, anjos do Senhor. Começa a trabalhar a nosso favor nesta nação. Os anjos da nação brasileira, decanto lamanai, que desçam os arcanjos, que desçam os líderes de guerra, de exército, decanta lamanaia, de exército, de legiões e legiões de anjos, que desçam agora e canta lamanaia para combater o mal nesta nação, para combater e destruir as hortes da maldade que pede o milagre do Brasil. O milagre da verdade, o milagre da exposição do sistema corrupto que se instalou na nação. O milagre que faz com que impérios caiam, que homens caiam, que sejam expostos caráteres malignos, dominadores. Milagre que faz com que o mal vá embora, que toda a proteção maligna seja retirada dessas pessoas que se sentem deuses nessa nação. Anjos do Senhor que nos acompanham, anjos do Senhor responsável em guardar esta nação, pelos justos que habitam nesta nação, pelos necessitados, anjos que foram responsáveis em entregar o relatório do Brasil. Eu me direciono a vocês, façam o que tem que ser feito. Rianterei, ribidoi, caide, cubiandei, xaderarabiande, caide. Façam o que tem que ser feito pela nação brasileira, para que a verdade apareça, para que a verdade seja exposta, para que toda a corrupção, toda a fraude caia, seja exposta, não fique pedra sobre pedra. Idolabasturian decanta lamanai, entra dentro do judiciário desta nação. Entra dentro dos três poderes, entra no executivo, entra no Senado Federal, entram lá na Câmara de Deputados, entram lá no Supremo Tribunal, entram no TSE do Brasil, entram nos regimes dessa nação, entram nas Forças Armadas, aonde tem níquel, aonde tem justiça, anjos do Senhor. Vocês que são responsáveis em garantir o reino, que trabalham pelo reino de Deus, por aqueles que hão de herdar a salvação. Eu me dirijo a vocês, façam o que o meu Pai ordenou que fosse feito pelo Brasil, para a glória do nome do Senhor. E anderei, aduriandecai, chorarabidei, xundecai.
Colabiasu de canto la manashe derá. Remide cuvianderecho de cai. Conderia verabachu dereia durimideia xandei. Ricanto bia de xandarra. Carabido caia sudeia durianderechai de contar. Soramiande coviande xanderei durabastei. Ronque texturiamiande curiamela coste canchobi de dura. Xenderera manassuri me de coviarama xendera. Rianduri derei cachodeia laixá. Fazão que tem que ser feito hoje. Aqueles que foram designados do céu, naquele hospital onde está o Bolsonaro, entram naquele hospital. Vocês trabalham para Deus, para a glória de Deus. Aqueles que conduzem o homem a Deus, que conduzem o homem ao Criador. Vocês que foram enviados para o céu, do céu para a terra, para conduzir o homem ao Criador. Faz o trabalho de vocês dentro daquele hospital, na vida do Bolsonaro, na vida da sua esposa, dos seus filhos. E alabasturia de que achei. Labado que castumei. Labasumi anderei achandei condar. Ribila casturia lavanduribide coviandere achei. Que loba esturamanaya achei cantubia. E ela manasuderei, ela baixei. Corta os cordéis de morte. Corta de calabia sonderamasu ramei. Canchou. Dá livramento de canto labasu rianderamachei. Nós clamamos a Ti. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Glorifica o nome do Senhor, você que está na sua casa, no seu lar. Porque o Senhor vai operar no nosso meio. Aleluia, Jesus. Enquanto o apóstolo ministra, você aí na sua casa vai glorificando ao Senhor. Vai glorificando ao Senhor. Glorificando ao nome do Senhor. Exaltando o nome do Senhor. Aleluia.
Suriandera. E quando ela vai, Suribideia, Xanderei, Subiarra, Subiderei. Aos anjos seriam dado ordem ao nosso respeito, diz tua palavra eterna. Que sejam dadas ordens agora para agirem no coração do Brasil, onde funcionam as leis, aonde se fazem as negociações, onde tem as emendas, vão lá, pecar, chorar, bialecar. Vocês agem com justiça, onde tiver coisas obscuras, aonde tiver injustiça e iniquidade, onde tiver furtos, fraudes, fraudulento, vocês vieram do céu para combater. Que se cumpra a ordem do Pai, decanto lamai. Arebe deixa darami couve alabastura teremai. Ilobasturi canto labashindara. Iolacasturi derebashaha. Ialasuri anderei shadekai tumis. Hiduridi de confianderere manus de canturabate. Chegou o tempo de canto lamanai, que vocês façam o trabalho de vocês para que os homens maus saibam quem é o nosso Deus. E lobaçu de canto lamai, eles tenham contato com os juízos do Senhor. E labanaia su de canta labanaia, a justiça do Criador. E canto labanaçu derei alabaixou e andecar. Esse é o trabalho de vocês, arcanjos, anjos, seres criados pelo Pai. Executam a vontade do Criador nesta nação. Ridereia de canto lavai. Choramedeia de convianderei os teus servos na oração, no clamor, Pai. Levanta uma geração de homens dependentes de Ti, cheios de fé, que acreditam que tudo Tu podes, Senhor. Aleluia, Santo Deus. Visita os quatro cantos, aviva, Senhor, corações. Enche-nos com Teu poder, com Tua presença, com Teu Espírito e com Tua glória. Oh, xerei, me andecovidei. Lacusteriandai, o pisteramate. Aleluia, Santo de Israel. Oh, Criador de todas as coisas, Senhor. Tu faz um milagre, Tu cura, Tu ressuscita a morte, Senhor. Tu faz cego enxergar, Tu fez Lázaro ressuscitar. Ah, Deus, faz uma obra, Senhor, na terra. Visita os enfermos e doentes, restaura lares e famílias, relacionamentos destruídos. Cura enfermos, doentes. Faz uma grande obra acontecer na terra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Clamamos por Ti, clamamos por milagres, Jesus. Clamamos pela Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, glória, glória, glória. Os irmãos estão na guerra aqui. Ah, chorarabanaia, sudecanta, labai. Eita, labai, que caia fogo, que caia autoridade, Senhor. Que caia, Senhor, a Tua unção, Teu poder. Aleluia, Jesus. Queremos ver o milagre do Brasil.
o nosso milagre, dai-nos o milagre, milagre, Pai. E milagre é a justiça, a liberdade, a libertação, a verdade das eleições, tudo, Senhor. E derecanto, lamassuriande, canta, não fique nada oculto, nada, 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 seja exposto, Senhor, cada alto fraudulento desta nação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eita, labassuri, canta, labalabastou, cantava, né? E canto, labai, e canta, labai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Seja feita, Senhor, a tua vontade, não a minha, ó Pai. Que seja feita a tua vontade, não a minha. Manifesta o teu poder. Manifesta a tua glória. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eita, santo, 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 Jesus. Tu és santo, tu és poderoso. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Tu és santo. Tu és santo. Tu és majestoso, Pai. Glorioso. Digno de ser adorado, de ser glorificado. Aleluia. 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 Glorificado o nome do Senhor.
Eita, glória. É muito forte. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Tu és santo, 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 santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Glórias a Deus. Tu és bom, Senhor. Tu és digno de ser louvado e de ser adorado. Glórias ao nome do Senhor. Amém, queridos irmãos. Como é bom estarmos na presença do Senhor, clamando pela nossa nação, fazendo a vontade de Deus. Amém. E nós estamos aqui para a glória do nome do Senhor. Enquanto nós estávamos, quando o apóstolo começou a tocar, foi céus abertos aqui nesse estúdio. E foi um poder tão grande, sobrenatural de Deus. E o Senhor se manifestando. E eu sei que algo grandioso aconteceu no mundo espiritual. Enquanto a igreja estava orando. Enquanto você estava orando. Você estava clamando. Enquanto nós estávamos clamando pelo Senhor. Amém? E nesse momento, nós vamos abrir a oportunidade para as irmãs que estão aqui, que estavam em arrebatamento, em nome do Senhor Jesus, que irão compartilhar algo da parte do Senhor. Amém? Vamos ouvir aqui a irmã Fernanda. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a paz, irmãos. Eu vou contar a minha experiência de agora, né, que aconteceu. Na hora que a gente estava clamando pela nação, eu podia ver algumas pessoas assim, acredito que não dava para contar, mas assim, recalculando na minha mente, era como se fosse umas 20 a 30 pessoas de joelho, pessoas evangélicas, dava de perceber que era roupas de saia, calça, né, roupas de pessoas evangélicas mesmo, estavam prostradas orando pela nação. E aí eu vi aquela cena e ficava perguntando por que eu estava vendo aquilo, né? E eu não entendia. E logo em seguida a apóstola vem, ministra sobre mim, eu vou numa experiência de arrebatamento, na qual o anjo vem, eu faço a pergunta a ele e ele me leva em como se fosse um jardim cheio de árvore. E ali eu ouvi a voz do Senhor. E ele falava para mim, para me passar para a nação, né? Que assim como o povo sai para as ruas para manifestar pelos seus prefeitos, presidente, quando quer algo, né, de resposta sobre política, as pessoas vão para a rua. E o Senhor falava que assim ele queria um povo que clamasse a ele, porque ali eram poucos cristãos, porque muitas vezes as pessoas, nós cristãos, né, se achamos pouco, né, mas a gente não convida nossos parentes para clamar pela nossa nação. E muitos estão passando despercebido, porque o Senhor quer derramar a sua glória. E ele falava que a gente não vê uma resposta, mas ele vê do alto. E ele vai mostrar para a gente a glória dele, porque muitos não acreditam, ímpios não acreditam na oração, de que já faz tanto tempo e ninguém acredita que o Senhor trará uma resposta, mas ele vai derramar a sua glória. E a gente vai ver a glória dele nessa nação, porque ele falava que essa nação é dele. E todos verão, porque tem pessoas justas que oram e pedindo um clamor pelo que é dele.
e Ele está vendo tudo o que está acontecendo. E Ele é a favor dos que oram. E essa foi a minha experiência. Glória a Deus. Aleluia. E nós vamos ouvir a experiência da irmã Edilene. Irmãos, enquanto nós estávamos aqui, né? Como eu falei, aqui em Manaus estava chovendo, né? Deu uma chuva. E aprovei o Senhor estarmos reunidos aqui no estúdio, fazendo aqui. E Deus trazer as suas filhas até aqui para estarem conosco, né? E nesse momento elas se entregaram ao Senhor, né? E aqui o Senhor levou em experiência as irmãs, amém? Vamos ouvir a experiência da irmã Edilene. Graças a paz, irmão. Eu vou compartilhar a minha experiência de hoje. Quando a apóstola pediu para a gente orar, né? Fechar nossos olhos e começar a orar. E ali eu comecei a orar, primeiramente pedindo perdão do Senhor, apresentando a minha casa, a minha vida, apresentando também a vida dos nossos irmãos. E o Senhor começou a abrir minha visão, aonde eu pude ver uma guerra muito grande pelo Brasil. E ali eu continuava a orar e pedindo para o Senhor que o Senhor ele descesse e mandasse os anjos dele para nos ajudar. E foi quando a apóstola se aproximou até mim e ministrou sobre a minha vida. E o anjo que me acompanha, antes de ele me levar à minha missão, fiz a pergunta para ele e disse que sim. E quando ele me leva na minha missão, ele falava que eu ia ser revestida das minhas armaduras e que eu ia a um certo lugar. E ele me leva nesse certo lugar, era um galpão. E esse galpão, ele estava assim, tinha pessoas protegendo esse galpão. E ao mesmo tempo que eu via pessoas, eu também me deparava com o principado logo na entrada. E ali eu ficava olhando e eu dizia assim, o que ele faz aqui? Por que ele está aqui guardando esse galpão? E quando eu me aproximava mais, ele me via. E ali a gente travava uma guerra e o anjo que me acompanha, ele dizia para mim que não era para mim recuar, e sim para mim prosseguir. Porque eu precisava ver o que tinha dentro daquele galpão. Mas para mim entrar nesse galpão, eu tinha que guerrear contra esse principado. E até que eu conseguia. E quando eu conseguia entrar dentro desse galpão, eu via ali muitas provas escondidas. Muitas coisas que estão escondidas ali, que precisam vir à tona, que precisa ser mostrada para o Brasil. Estava ali preso. Então, esse principado, ele guardava esse galpão para que ninguém entrasse ali e ninguém pudesse ver o que tinha ali dentro. E ali tinha muitas provas ainda da eleição que teve. Ali estava tudo ali guardado. E eu começava a destruir as coisas que estavam ali, tirar muitas coisas dali. E ali tinha muitas mentiras também, muitas mentiras, que foram muitas coisas que foram feitas para prejudicar pessoas. E quando eu me deparava, eu via muitos homens entrando ali dentro desesperados. E ao mesmo tempo que ele entrava, eles faziam muita ligação e dizendo que o que estava ali, o Brasil ia saber. E que para eles estava tudo acabado. O que eu entendi é o que o Senhor vai começar a mostrar o que está ali. E o que o Senhor vai começar a revelar o que está ali para o Brasil ver, a verdade. E quando eu saía daquele local, eu ia guerrear pelo presidente. E quando eu estava guerreando pela vida dele, o anjo que me acompanha, ele me mostrava uma grande seta que tinham jogado para destruir a vida do presidente. Do presidente Bolsonaro. E quando ele estava, eu via ele deitado ali naquela cama, naquele hospital, e ao mesmo tempo eu via muitos anjos ao redor dele, muito mesmo. E ali eu começava a contemplar aqueles anjos. E eu perguntava do anjo que estava comigo o que eles estavam fazendo ao redor dali do leito dele, onde ele estava deitado, o presidente Bolsonaro. E ele falava que o Senhor tinha mandado buscar ele e que eles iam levar ele até o Senhor. Que o Senhor ia fazer uma cirurgia e que depois que o Senhor fizesse essa cirurgia nele, eles iam trazer ele de volta. E o Senhor ia colocar tudo novo
dentro dele para que ele viesse a voltar a como ele era antes de tudo acontecer. E eu começava a ver uma grande viravolta na vida do presidente Bolsonaro. Assim, eu via ele se levantando. É como se ele não tivesse doente. É como se ele tivesse ali só por estar ali. E ali o anjo do Senhor falava que o Senhor vai fazer essa cirurgia nele, mas que eles iam levar ele e o Senhor ia fazer a cirurgia e trazer ele de volta. E ali eu começava a guerrear, porque quando eu ia saindo dali, eu via demônios na entrada e eu começava a guerrear. E ali o Senhor, ele me dava vitória. O Senhor falava que ele estava aguardando o filho dele e que nada ia acontecer e que ele estava dando a vitória também para o Brasil. E quando eu estava voltando para cá, eu me deparava com um homem. E eu começava a olhar para ele e ele falava, ele estava muito furioso. Ele estava muito irado e ele dizia que nós, guerreiros, nós não íamos conseguir guerrear pelo Brasil. E eu falava para ele que, além de nós, tinha muitos outros que estavam guerreando. Então não tinha como ele parar nenhum de nós, porque o nosso Deus estava na frente dessa guerra. E ali eu me deparava com esse homem. E quando eu olhava para esse homem, eu reconhecia ele. E aí eu dizia para ele que ele era um derrotado, que ele não ia conseguir vencer, que nós sim já éramos vencedores, porque o Senhor tinha chamado cada um de nós para guerrear. E quando eu via muita gente guerreando, eu via muitos guerreiros guerreando. E ali o Senhor se alegrava e ele dizia, filha, diz para os meus filhos não desistir da guerra, porque eu chamei eles chamei cada um por um propósito. E através de vocês, eu creio, ele falou, vocês continuem crendo que através de vocês a vitória vai vir para o Brasil. E até aqui eu posso compartilhar. Amém. E nós vamos ouvir também a experiência da nossa irmã Luciele, né, irmãos? Que o Senhor derramou também o dom de arrebatamento recentemente. Vamos ouvir a experiência dela, amém? Graças a paz, amém, irmãos. Eu vou compartilhar minha experiência, que na hora que o Senhor levava a apóstola a ministrar em mim, o anjo vinha para me buscar e ele me levava até o céu e ele falava para mim que eu tinha que começar a fazer pergunta para ele. E eu falava para ele que eu não sabia qual que era. E ele me falava e ele falava que ele ia me levar em um lugar que eu ia ter que guerrear. E nisso ele me levava em um telão muito grande. E ele me mostrava lá em Brasília. E ele me falava que tinha vários macumbeiros lá. E eu via vários macumbeiros ao redor do Planalto. E muitos estavam reunidos fazendo macumba. E eu perguntava pro anjo por que eles estavam reunidos lá. E o anjo falava que ele não queria que o que estivesse em oculto que fosse revelado. Porque se a verdade fosse revelada, tudo ia ser esclarecido. E nós teríamos a vitória do nosso Brasil. E o anjo do Senhor falava para mim que nós íamos ter que guerrear. Porque tinha que ser esclarecido tudo que estava oculto. E nisso ele me falava que eu ia ter que guerrear por aquelas macumbas que estavam sendo feitas para não ser esclarecido. E eu falava pro anjo do Senhor que eu não sabia guerrear. Ele me falava que ele ia me levar na sala e eu ia guerrear. E nisso ele me levava na sala de armaduras e ele me equipava com as minhas armaduras. E eu ia pro campo de batalha e o nível de guerra era muito alto. E eu começava a guerrear. Era muitos demônios, muitos principados, bruxo, feiticeiro. E quando eu conseguia vencer um, vinha outro e eu ficava desesperado. E ele falava que não era para desesperar, que ele estaria comigo. E nisso, me acertou uma flecha no meu pé e eu fiquei assustada, eu fiquei nervosa, eu fiquei desesperada. E o Senhor falava para mim que não era para estar desesperada, que ele ia estar comigo. E eu tirava essa seta do meu pé e eu guerreava. E nisso eu ganhava vitória. E o Senhor falava para falar para a igreja dele que não era poder desistir, que a nossa vitória estava perto, ia ser esse ano. E ele falava para mim que muitos estão desistindo de orar, mas não era para a gente desistir,
que a vitória era nossa, do Igreja do Senhor. E o Senhor falava que via muitos clamando ainda. E muitos pararam de orar. E esses que pararam de orar não era para desistir, que era para crer que a nossa vitória estava perto. E o Senhor me levava a ver a esposa, a ex-esposa do presidente, a primeira-dama, ex-primeira-dama, a Michelle Bolsonaro. E o Senhor me mostrava ela chorando muito por o marido dela estar naquele leito. E o Senhor falava que ele que era o que tinha o dom da cura e ele ia curar o servo dele. E o Senhor falava que tinha muitos anjos ao redor dele e ele que ia curar. O Senhor falava que ele que ia dar cura ao servo dele. E o Senhor falava que não era... Eu vi o Senhor consolando a Michelle. E a Michelle, eu via ela chorando muito por conta do leito que o marido dela estava. E o Senhor falou assim, eu sou o Senhor de cura e eu que vou dar a vitória. E nisso o Senhor me levava e essa foi a minha experiência. Glória a Deus, amém. E nesse momento nós vamos ouvir também a nossa irmã Hilary, né? Que vai estar falando, meu Deus, é muito forte. Amém. Graça e paz a todos. A minha experiência não é algo, eu acho que não é algo relacionado à nação em si, mas o Senhor ele me mandou compartilhar e deixa eu descer, né? Depois que a pastora ela ministrou sobre a minha vida, eu fiz a pergunta ao anjo, né? E ele respondeu que sim. E eu fui levada a uma sala. E nessa sala, parecia uma sala antiga, sabe? As paredes eram feitas de pedras, o chão de madeira. E no meio dessa sala tinha um grande relógio. E esse relógio ele estava parado. E tinha também muitas portas nessa sala. E todas elas estavam fechadas. E tinha muitas pessoas ali. E algumas pessoas elas estavam inquietas, outras apáticas, sabe? E eu percebi que essas pessoas elas seguravam rolo de papel nas mãos. E eu olhei para o meu e ele estava em branco. E eu perguntava ao anjo o que significava. E ele disse, vá até o relógio e toque seus ponteiros. E eu obedeci. E quando eu toquei, eu ouvi tipo barulho de engrenagem voltando a funcionar. E uma porta ela começou a se abrir assim lentamente e uma luz começou a sair de dentro dela. E eu olhei para o rolo nas minhas mãos novamente e ele estava sendo escrito. Algo estava sendo escrito. E estava escrito, esperei no Senhor com paciência e ele se inclinou para mim. E eu percebi que o de outras pessoas também estava sendo escrito. E algumas eram promessas, outras respostas. E também tinha alguns que continuavam em branco. E o anjo disse que aqueles pertenciam às pessoas que não estavam atentas ao tempo de Deus. E eu vi algumas portas e acima de cada uma tinha palavras escritas. E uma era obediência, outra perseverança, outra entrega. E o anjo disse, muitos estão entre promessa e o cumprimento, porque não aprenderam a confiar no tempo do Altíssimo. Esta sala não é castigo, é de alinhamento. O tempo só anda quando o coração se alinha. E eu perguntava ao anjo por que alguns rolos continuavam em branco. E ele disse porque muitos querem respostas, mas não abrem espaço para escutar. E ele disse o tempo de Deus não se força, se aceita. E quando se aceita, o rolo se escreve sozinho. E então eu
eu notei uma mulher sentada. E ela estava ali sentada em silêncio, de olhos fechados. E o rolo dela começou a ser preenchido. E era como se a confiança dela estivesse ativando algo, sabe? E então o anjo ele me mostrou uma porta. E nela estava escrito fé ativa. E o anjo disse, entre por ela. Nela não há espera, há movimento. É onde a fé anda antes do relógio marcar. E então eu fui até a porta e o anjo disse, ainda há algo para ver. E eu entrei por ela e então eu fui parar em um jardim. E nesse jardim tinha um banco e uma pequena caixa dourada. E ele disse aqui, o Senhor guarda os votos feitos com sinceridade. Promessas feitas com o coração e chegaram ao céu. E então eu fui abrir a caixa. E quando eu abri, dentro dela tinha umas luzes flutuando. E cada luz representava um voto. E o anjo disse, mas cuidado, votos também são tempo. Quem faz e não cumpre, trava o próprio relógio. Diga ao povo, o tempo de Deus não está atrasado. O relógio do céu não falha. O que precisa ser ajustado está no coração. E essa foi minha experiência, né? Muito forte, muito profunda e precisa. A experiência vale para nós que estamos clamando há tanto tempo por esta nação, em que, por mais que nós olhemos para a situação atual do Brasil, né, como ela falou, o Senhor pediu para compartilhar, o Senhor sabe por que ele pediu para compartilhar. Então, por mais que a gente pense que está tudo atrasado, está tudo contrário, não tem nada atrasado. O tempo de Deus ele é pedagógico, irmãos. O problema nunca esteve em Deus. Deus ele não erra em nada que ele faz. O problema está em nós crermos que ele é capaz de mudar situações, de fazer milagre acontecer. De fazer milagres acontecer, de situações mudarem. Isso vale para a nossa vida, isso vale para o tempo que estamos esperando para Deus, por Deus fazer algo pelo nosso povo. Então, assim, quem tem ouvidos, ouça, né? Quem tem o discernimento sabe interpretar essa experiência muito bem. E ficou muito clara, ficou muito forte, muito precisa, né? E que a nossa confiança, Deus está querendo alinhar o nosso coração para poder acelerar o processo, as bênçãos do Senhor na nossa vida, né? Então, hoje Deus ele colocou no meu coração que nós temos que clamar pelo milagre, né? E o Senhor está nos condicionando ao alinhamento do nosso coração, né? A gente guerreia, a gente persevera, nós fazemos a nossa parte humana, nós choramos, nós pranteamos, nós confiamos, nós cremos, mas o coração precisa estar alinhado com o céu, né? Isso eu tenho falado, isso eu tenho dito, e eu creio, sabe? Não duvide das promessas do Senhor, não duvide que Deus pode fazer, não duvide daquilo que Ele pode fazer, sabe? Porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Eu estou muito feliz e grata, eu tenho uma paz no meu espírito, sabe? De que o Senhor está trabalhando do jeito dEle, da maneira dEle, e é uma coisa tão tremenda. Deus, Ele trabalha numa perfeição, irmãos. Ele não trabalha na pressa, Ele trabalha no controle de tudo. Então eu acredito muito que nós viveremos o fruto das nossas lágrimas, das nossas orações e da nossa confiança. De apesar de todas as circunstâncias, nós permanecemos sendo fiel ao Senhor. Né? Nós não estamos à venda como igreja, não negociamos o nosso caráter, o nosso chamado, não negociamos as nossas convicções e temos depositado a nossa confiança em Deus por esta nação. E como a irmã Edilene falou, e a irmã Luciele, que havia uma guerra espiritual muito grande para que o que está oculto não se revele,
Porque se revela o que está oculto, vem a liberdade, vem a libertação. E daí a necessidade de Deus levar uns para a guerra, outros para o Senhor se revelar. Porque a perfeição de Deus faz isso acontecer, né? A irmã Fernanda, o Senhor já mostrou o profundo daquelas pessoas que clamam ali, né? Das pessoas que estão ali orando, que estão perseverando, né? Então, assim, a irmã Hilary vem e faz um fechamento de algo profundo que serve para todas as áreas da nossa vida e que serve para aqueles que realmente despertem para confiar em Deus. Eu não sei qual é o teu milagre. Eu não sei o que você está pedindo há tanto tempo. Eu não sei quanto tempo você está esperando por uma cura. Eu não sei por quanto tempo você está esperando por uma restauração, por uma libertação. Eu não sei quanto tempo. Mas eu sei que quando Deus promete, só depende de nós estarmos alinhados o coração com Ele, para que se cumpra as suas promessas, para que seja escrito no rolo a nossa história de vitória e de poder. Experiência muito forte. E tudo isso é para a glória de Deus. A irmã Cíntia, ela menciona aqui, glória a Deus, eu pude ver a igreja lutando com grande veemência sobre os céus do Brasil. Então, isso testifica a experiência da irmã Edilene, que via muitos guerreiros. Ou seja, não era só nós, aqui nós somos poucos. Mas ela via muitos que estavam na guerra pela nação. E eu acredito que cada um que está orando se constitui uma flecha no mundo espiritual, né? Experiência também muito forte. O pastor Jardel, ele escreve assim: eu vi um campo e um caminho, e ao longe eu via um foco de luz esplendorosa vindo ao encontro. Eu creio sim que seja o Senhor. Parecia longe, mas o tempo só o Senhor pode determinar. Muito forte, olha, que confirmação da experiência, né, da irmã Hilary. É muito forte. Você que teve sua experiência, não importa se é pequena, se é grande, mas que tem que ser falada, irmãos. Não sejam omissos, não tenha vergonha. Falem, porque é para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós somos vasos, né, na mão do oleiro, somos barro que todo dia dele molda, né, e ele faz de nós um instrumento de poder e de honra. E eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor está operando milagres. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Amém? E o irmão Abraão que está aqui, que Deus abençoe. Irmão Abraão já fugiu, escapou. Deus abençoe aí, em nome do Senhor Jesus. Amém, apóstolo? Glória a Deus. E eu já deixo, antes de passar para o apóstolo finalizar, irmãos, eu já deixo o convite para o seminário. Nosso primeiro seminário vai ser em Uruaçu, estado de Goiás. Agora, dia 1º, no feriado, né, dia 28, na madrugada, de domingo para segunda, estamos indo rumo a Goiânia, né? Depois vamos para Brasília, temos uma missão para fazer em Brasília, e depois seguiremos para Uruaçu. O congresso será dia 1º, 2 e 3, o seminário, com o tema sabedoria e conhecimento, sabedoria e inteligência do alto. Vai ser tremendo demais, né? Algumas chaves aí para acessar o mundo espiritual, vai ser tremendo, em nome de Jesus. E depois retornaremos para Manaus, né? E vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Você está convidado a estar conosco. Qualquer informação, aí está o contato do pastor Jardel, está organizando as caravanas, né? Vai ser tremendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, irmão pastor Cláudio também, né? Que é da Shalom Brasília, depois vai estar compartilhando essa experiência. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. É isso aí, amados irmãos. Então, nós vamos ficando por aqui, né? Para quem chegou já no meio por fim, aí estamos fazendo em casa, né? O nosso clamor devido à forte chuva que estava tendo aqui em Manaus. E foi uma bênção, né, irmãos? Foi uma bênção, graças a Deus. Ainda liguei o teclado aqui ainda, né? Glória a Deus. Então, é isso, né? Que Deus abençoe. Pela manhã, em nome de Jesus, vamos estar fazendo a nossa escola bíblica dominical. Se Deus assim permitir, à noite teremos o culto, amém? E nos vemos lá no primeiro seminário Sabedoria e Inteligência do Alto, Shalom Uruaçu, Goiás, dia 1, 2 e 3 de maio. Vai ser imperdível, vai ser uma bênção, não fique de fora. Você vai aprender chaves espirituais poderosíssimas, tremendas, para ativar a sua fé, para ativar, aleluia, para alcançar o favor de Deus, amém? Então,
Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Vamos ouvir irmã Késia Dias, Deus de Abraão. Fique com Deus e shalom. Fora da tua presença, eu não tenho outro a quem buscar. Sem a tua graça eu desfaleço. Só em ti meu coração tem paz. Pai de amor, perdoa os meus pecados. Diante da tua face vim me humilhar. Eu te reconheço em meu caminhar, pois só tu podes minha alma abraçar. Glória a Deus, amém, amados irmãos, né? Aleluia, o Felipe ainda está aqui no arrebatamento aqui. Vamos esperar ele, acho que vamos esperar ele, amém? Glória a Deus, enquanto ele E prostrar-me aos teus pés, eu não mereço, mas lembra-te do preço. Vamos deixar para outra hora, né? Vamos ouvir aí, vamos ficar ouvindo louvor aí, amém, irmãos? Aleluia. Por causa do teu grande amor, Jeová. Irmãos, então deixa ele, acho que ele vai, como o apóstolo falou, acho que ele vai demorar. Então, deixa ele lá arrebatado lá, ali no sofá. Que Deus abençoe a todos. Qualquer coisa a gente posta aí para vocês, amém? Então, que Deus abençoe a todos novamente. Um forte abraço. Cadê a irmã Nath? A irmã Nath, vamos soltar o glória da irmã Nath aqui. Peraí. Glória a Deus, amém, queridos? Que Deus abençoe a todos. Então, um forte abraço e shalom!